Se der início a uma guerra ou não, quando o golpe de Estado acontecer, os Uchiha ficarão presos no destino de serem aniquilados. Inclusive o seu inocente irmãozinho que não sabe de nada. No entanto, existe uma forma de poupar apenas o seu irmão antes da revolta. Se as coisas acontecerem, o seu irmão provavelmente saberá de tudo. E se ele testemunhar um shinobi da Folha massacrando todo o clã, ele desenvolverá um coração vingativo em relação à Folha. E aí, infelizmente, o garoto terá que morrer também. Isso é uma ameaça? Não. Só quero que faça uma escolha. Se alinhe com os Uchiha, dê início ao golpe de Estado e morra junto com o resto do seu clã. Ou apoie a Folha, salve seu irmãozinho antes da revolta e nos ajude a eliminar todos os outros Uchiha. Mas não importa o que aconteça. Para proteger a Folha, isso deve ser suprimido antes que o caos aconteça. Eu sei que você se importa com a aldeia tanto quanto eu. Irá aceitar essa missão ou não? Você ainda acredita que existe uma escolha certa? Que se pensar o suficiente, se esperar o momento ideal, vai encontrar um caminho onde ninguém se machuca. Mas essa é a primeira ilusão que precisa morrer. Existem decisões, onde qualquer direção que você tome, cobra algo de você. Não é sobre vencer, é sobre o que você aceita perder. As pessoas confundem escolha com liberdade. Mas a verdade é que as decisões que realmente importam não te libertam. Elas te definem. E no momento em que você entende isso, você para de procurar o caminho mais fácil e começa a encarar o caminho necessário. Você quer paz, mas não entende o custo dela. Quer proteger, mas não está disposto a carregar o peso disso. Quer fazer o certo, mas ainda espera ser compreendido por isso. E é aí que você falha. Porque as escolhas que moldam quem você se torna não vêm acompanhadas de aprovação. Elas vêm com silêncio. Você ainda não entendeu o que significa perder de verdade. Perder não é quando algo dá errado, não é quando você falha, ou quando a vida não sai como você planejou. Isso ainda é reversível. A verdadeira perda é quando você sabe exatamente o que está fazendo, e mesmo assim decide continuar. É quando você olha para o que ama e entende que não pode levar isso com você. É quando não existe retorno, não existe correção, não existe segunda chance. E ainda assim, você escolhe. As pessoas romantizam o sacrifício, falam como se fosse algo nobre, como se fosse bonito, mas não é. Sacrifício não tem beleza. Sacrifício é silencioso, é solitário e, acima de tudo, é definitivo. Você não recebe reconhecimento. Você não recebe compreensão. Na maioria das vezes, você recebe o oposto. Julgamento, rejeição, ódio. E ainda assim, se for necessário, você continua. Porque no fim, não se trata do que você sente. Se trata do que precisa ser feito. E esse é o ponto onde a maioria para, porque aceitar isso significa abrir mão de tudo que te conforta. E quando isso acontece, você não sai mais o mesmo. Você ainda se apega à ideia de que o mundo deveria ser justo, que esforço deveria ser recompensado, que boas intenções deveriam ser reconhecidas. Mas o mundo não funciona assim. Nunca funcionou. A justiça que você espera é apenas uma forma confortável de evitar encarar a realidade. Porque a verdade não se importa com o que você acha certo. Ela apenas existe. E quando você finalmente enxerga isso, algo dentro de você muda. Não porque você ficou mais fraco, mas porque deixou de se iludir. E sem ilusão, não existe conforto. Só existe clareza. Clareza é perigosa, porque uma vez que você vê, você não consegue mais fingir que não viu. Você não consegue mais voltar para quem você era antes. A ignorância permite descanso, mas a verdade exige posicionamento. E quando você entende o que precisa ser feito, não agir já é uma escolha. Uma escolha
que também cobra o seu preço. Muitos falham aqui, não por falta de capacidade, mas por falta de coragem de sustentar a própria consciência. Você quer força, mas ainda evita o que constrói ela. A força que você admira não nasce do conforto. Ela nasce da repetição, do controle, da capacidade de continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Disciplina não é motivação, é decisão. É fazer o que precisa ser feito, sem negociar com o seu próprio cansaço, sem esperar vontade, sem precisar de validação. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, e a maioria perde essa guerra em silêncio. Não porque são fracos, mas porque nunca aprenderam a se enfrentar. Você luta contra distrações, contra dúvidas, contra versões suas que querem o caminho fácil. E todos os dias, você decide quem vence, com ações, com consistência, com escolhas pequenas que ninguém vê, mas que constroem tudo. Você ainda acha que precisa ser entendido, que as pessoas precisam reconhecer o que você está fazendo, mas quanto mais você cresce, menos isso importa, porque quem realmente carrega peso aprende cedo que ninguém vê tudo, ninguém entende tudo e ninguém precisa entender. O silêncio se torna suficiente, não como fuga, mas como prova. O problema é que você ainda negocia com a dor. Você tenta evitar, tenta suavizar, tenta fugir, mas a dor não é um erro. Ela é parte do processo. Ela te mostra limites, te força a crescer, te obriga a abandonar o que não serve mais. E quando você para de fugir, ela deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma ferramenta. Nem toda decisão vai te trazer paz. Algumas vão te tirar o sono, vão te acompanhar por anos, vão te fazer questionar quem você se tornou. Mas isso não significa que estavam erradas. Significa apenas que foram reais. Decisões reais deixam marcas, e quem tenta viver sem marcas, vive sem profundidade. Existe algo que você ainda evita encarar. Você acredita que no fundo ainda existe uma forma de sair inteiro? Que é possível tomar decisões difíceis e ainda preservar quem você era antes. Mas isso não existe. Toda escolha real exige uma versão sua como pagamento. E quanto mais importante a decisão, maior é a parte de você que fica para trás. Você sente isso nos momentos em silêncio, quando percebe que não pode mais voltar. Evoluir não é apenas crescer, é perder, é deixar para trás quem você era, para se tornar quem precisa ser. Você quer evitar o peso, quer acreditar que existe um caminho, onde tudo se resolve sem custo, mas o custo sempre vem. E quanto mais você tenta fugir dele, mais ele se acumula, até que chega um ponto em que não escolher se torna a pior decisão possível, porque a omissão também destrói. Ela corrói lentamente. Ela te transforma em alguém que vive sabendo o que deveria ter feito, mas nunca teve coragem de assumir. E esse tipo de arrependimento não desaparece. Ele permanece silencioso, constante, imutável. Existe um ponto na sua vida em que você percebe que ninguém vai te salvar. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai carregar o peso no seu lugar. E quando esse momento chega, você tem duas opções. Ou você recua e continua vivendo uma versão incompleta de si mesmo. Ou você aceita. Aceita que vai doer. Aceita que vai perder. Aceita que talvez ninguém jamais entenda o que você fez. E ainda assim, você avança. O que define você não são suas intenções, nem seus pensamentos, nem o que você diz que acredita. É o que você faz quando é colocado contra a parede, quando todas as opções são ruins, quando não existe vitória limpa, quando qualquer caminho vai deixar marcas. É ali que a verdade aparece. Ninguém vai entender. Ninguém vai ver tudo que você carregou. E tudo bem, porque você não fez para ser compreendido. Você fez porque precisava ser feito. E quando tudo terminar, você não vai precisar explicar, porque quem realmente pagou o preço carrega isso no olhar.
Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype. Nesse discurso poderoso, não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se esse conteúdo te impactou de alguma forma, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.